Olha só esse demonstrativo de quando eu invisto R$ 500 a uma taxa média de 9% ao ano por 30 anos. Agora olha esse demonstrativo de R$ 1.000, agora de R$ 2.000, agora de R$ 3.000. É pouco dinheiro, né, galera? Vou comprar esses 3 ETFs por 30 anos. Isso mesmo, galera. Hoje estou com 25 anos de idade. Quando eu chegar nos meus 55 anos, eu quero parar de fazer os aportes nesses 3 ETFs. E até lá, eu pretendo comprar somente eles. E para saber mais um pouco dessa minha estratégia, é só deixar aqui o joinha e esperar a vinheta. Fala aí, pessoal, está começando mais um vídeo novo no canal Peter Cash, o canal que vocês não precisam ser rico para ser feliz. Galera, vocês podem diversificar a carteira de vocês comprando nos Estados Unidos. Mas para que complicar tanto? Por que não comprar somente ETFs? Sabe, a maior vantagem que eu acho em comprar ETF é que eu não preciso ficar olhando o relatório sempre, ou saber se eu escolhi a empresa certa, ou se a ação dessa empresa vai subir ou vai cair, ou se eu estou vivendo uma nova bolha. A única coisa que eu preciso fazer é escolher uma boa gestora e fazer os meus aportes todos os meses. Até o Morgan House, desse livro aqui, galera, vou pegar aqui para você, ó. A Psicologia Financeira. Até esse cara, até o autor desse livro já citou nesse livro aqui que está migrando aos poucos para os ETFs. Bom, como eu já falei para vocês, na minha estratégia estou comprando 3 ETFs. Então vamos lá. O primeiro ETF é de índices de ações, o segundo ETF é de um índice de fundos imobiliários e o terceiro basicamente é do Tesouro Americano. Que basicamente, galera, é como se eu estivesse comprando vários títulos do Tesouro Direto do Brasil, só que ao invés de ser no Brasil, é lá nos Estados Unidos. Bom, o primeiro ETF é o S&P 500 Vanguard ETF, ou bem conhecido como VUL. Se vocês for pesquisar aí na corretora de vocês, coloca VOO que aparece esse ETF para vocês. Esse ETF busca rastrear as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, quando você compra esse ETF, é como se você estivesse comprando as 500 maiores empresas. Isto é, Apple, Microsoft, Google, Amazon, entre vários outros. Este ETF é administrado pela Vanguard Group, uma das maiores gestoras de ativos financeiros do mundo. O objetivo principal desse ETF é fornecer uma carteira diversificada para os seus investidores. Essa gestora, a Vanguard, ela é bem conhecida por ter taxas baixas. Isto é, galera, quando você compra esse tipo de ETF, você tem que pagar taxa, né? Então, você está passando sua responsabilidade para uma gestora, a gestora está fazendo o seu papel, então, claro que ela não vai trabalhar de graça, né? Essa gestora, especificamente, ela cobra uma das menores taxas do mercado. Então, aqui já tem um ponto positivo. Na verdade, um ponto não, né? 2 pontos, porque ela é uma das maiores gestoras do mundo e o segundo ponto é que ela aqui já tem taxa baixa. Esse ETF ele paga dividendos trimestrais com base nas ações subjacentes que compõem o índice, ou seja, então temos 500 empresas compostas lá no índice. Das 500 maiores empresas que pagaram dividendos nos 3 últimos meses, ou seja, no trimestre, então esse ETF vai pegar lá a soma de todos, vai pegar a sua cota, a quantidade de cota que você tem, se você tem uma, você tem duas, se você tem tipo meia cota. Lembrando que você pode começar a investir a partir de $1, tá, galera? Então você vai receber de acordo com o que você investiu. Então você vai receber dividendos. E quando eu dou um Google aqui, galera, desde o ano de 83, o S&P 500 já rendeu mais de 2.400%. E nos últimos 30 anos, o retorno médio anual foi de 9%. Isso sem contar com os dividendos que eu acabei de falar para vocês. Para vocês que acham pouco, olha só esse demonstrativo de quando eu invisto R$ 500 a uma taxa média de 9% ao ano por 30 anos. Agora olha esse demonstrativo de R$ 1.000, agora de R$ 2.000, agora de R$ 3.000. É pouco dinheiro, né, galera? Por isso que eu falo, a estratégia minha é investir nesses 3 ETFs até os meus 55 anos de idade. O segundo ETF é o Vanguard Real Estate ETF, ou VNQ. Então, se você pesquisar aí na sua corretora, colocar VNQ, vai aparecer esse Vanguard Real Estate.
Esse ETF ele é administrado pela Vanguard Group e busca replicar o índice MSCI US Investment Market Real Estate 25/50. Galera, eu não manjo muito bem do inglês, mas acredito que o principal conceito aqui para vocês eu vou passar. É como se esse índice fosse o IFIX do Brasil. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse 25/50. Basicamente, esse 25/50 é uma metodologia usada pelo índice. Então vai funcionar assim: nenhuma empresa individual pode representar mais de 25% do índice. Além disso, as empresas com maiores ponderações, quando somadas, não podem ultrapassar 50% no índice. Galera, eu sei que esse pedacinho aqui é um pouco confuso, mas se porventura surgir alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder todos vocês. O objetivo principal desse ETF é oferecer para os investidores uma maneira eficiente de investir no setor imobiliário dos Estados Unidos. Além disso, o ETF tem uma grande diversificação, uma vez que possui uma carteira de diferentes empresas dos setores imobiliários, incluindo rates de diferentes tipos, bem como residenciais, comerciais, industriais, entre outros. Além disso, esse ETF também costuma pagar dividendos trimestralmente. Então, o investidor que investir nesse ETF, ele vai receber o proporcional de acordo com o que ele investiu. Como eu falei para vocês anteriormente, a Vanguard ela é bem conhecida por oferecer taxas baixas. Então, a Vanguard, essa desse ETF de fundos imobiliários, é a mesma gestora do S&P 500, que é o ETF de ações que eu falei anteriormente. Então, quando você investe nesse ETF, o VNQ, é como se você estivesse comprando vários fundos imobiliários dos Estados Unidos com regras e estratégias feitas pela Vanguard. O terceiro e último ETF, galera, olha para vocês verem. Exchange Core US Tesouro Bond ETF. É bem conhecido também como GOVIT. Galera, basicamente é como se você estivesse comprando vários títulos do Tesouro Direto do Brasil. Só que aqui não é do Brasil. Não é título do Tesouro Direto brasileiro. É título do Tesouro Americano. Esse ETF ele é gerenciado pela BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos financeiros do mundo. Então, assim como eu citei para vocês a Vanguard, que cuida do ETF de fundos imobiliários, e do ETF de ações, que é das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, aqui também eu estou citando a BlackRock. Então, ela cuida desse ETF de Tesouro Americano, que também é uma das maiores gestoras de ativos financeiros do mundo. Então, eu não estou passando para vocês aqui qualquer coisa. Estou falando das maiores gestoras do mundo inteiro. Lembrando, galera, que a BlackRock está comprando títulos do Tesouro Americano, que por sua vez são considerados os títulos mais seguros do mundo. O objetivo principal deste ETF é rastrear o desempenho de um índice de referência composto por títulos do Tesouro Americano. Isto é, com vencimentos de médio e longo prazo. Além disso, a BlackRock ela busca diversificar a carteira dos clientes, ou seja, então que neste ETF tem vários títulos. Os títulos do Tesouro Americano geralmente pagam juros fixos periodicamente até o vencimento. Então, basicamente é como se fosse aquele Tesouro IPCA+ com juros semestrais. Geralmente na corretora de vocês ou quem investe no Tesouro Direto sabe do que eu estou falando. Então, juros semestrais e aqui praticamente juros fixos com juros periódicos, o que deu a entender praticamente é isso, tá, galera? Isso pode atrair investidores que buscam rendimentos previsíveis. Como qualquer outro ETF, você pode comprar e vender durante o dia, assim como as ações, por exemplo. Diferente de um título pré-fixado, que uma vez ao fazer essa compra, você tem que segurar até o vencimento, porque senão você pode sofrer, ou seja, o investidor pode sofrer marcação a mercado. Esse ETF pode ser apropriado para investidores que buscam preservar o seu patrimônio. Então, galera, esse ETF ele busca ancorar a nossa carteira. Então, já que eu quero investir por 30 anos, o principal ponto desse ETF aqui na carteira vai ser ancorar, principalmente em períodos mais voláteis. Então, vamos supor que o ano lá as ações caíram. Então, esse ETF aqui ele é composto por renda fixa, não é? Ele vai dar uma ancorada, vai dar uma segurada. Então, em períodos que minha carteira também for mais longe, os outros ETF for mais longe, tem uma rentabilidade muito
maior, eu acho que esse ETF aqui não vai ter uma rentabilidade tão grande quanto os outros dois. Mas é importante a gente ter renda fixa na carteira, né? Então, galera, como eu falei para vocês, aqui estão 3 ETFs, que por sua vez está bem diversificado. Então, aqui vocês viram ações, ou seja, ETF de ações, ETFs de fundos imobiliários e ETFs de renda fixa. Agora, uma das principais partes mais importantes, galera, é saber o percentual que você vai alocar para cada um desses ativos. Para servir de base para vocês, galera, olha, 50% vai para o ETF de ações, que replica o índice do S&P 500, que é o VUL. 25% vai para o VNQ, ou seja, para o ETF de fundos imobiliários. E os outros 25% vai para o GOVT, que basicamente é o ETF de títulos do Tesouro Americano. Então é isso, galera. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o joinha e até o próximo vídeo.